Olá, amigos da Sage Retention, sonhadores. Márcio Canta aqui, tudo bem? Eu senti a necessidade de vir aqui falar com vocês para explicar um pouquinho mais como que funcionam os agentes de inteligência artificial. Eu sei que muitas pessoas já estão começando a usar o ChatGPT, e Gemini, Claude, DeepSeek e por aí vai. Cada uma dessas ferramentas de inteligência artificial são construídas através de um modelo de linguagem larga. Eu não sei como é que isso funciona. Não sou especialista nessa área. A única coisa que eu sei é que a cada dia que passa, eu fico mais impressionado com o poder que a inteligência artificial tem. Não é só na construção de imagens, não é só na construção de copy, texto, coisas soltas. Mas quando você começa a entender que ela pode te ajudar unindo agentes especialistas, é como se você tivesse uma empresa de inteligência artificial. Porque a empresa, por exemplo, uma empresa que trabalha com marketing, vendas e retenção, ela tem o pré-vendedor, ela tem o CS, ela tem o vendedor, o closer, ela tem várias funções dentro dela. Agora, você imagina se você pega cada uma dessas funções e tem um agente especialista nessas funções para ajudar os colaboradores a resolverem as dores dos setores deles. Se você tem cada agente que possa te ajudar a resolver problemas que talvez você não consiga enxergar. Eu vou te dar um exemplo. Eu faço campanhas de mídia paga, eu sou gestor de tráfego. E como gestor de tráfego, uma das coisas que a gente precisa fazer é analisar as campanhas. Eu analisava as campanhas, mas eu não ia na profundidade que o meu agente vai. Então ele analisa um gráfico muito rápido, eu preciso ficar olhando ali passo a passo, como é que foi. Eu colo a tela, copio a tela, colo a tela lá no meu agente de criador de campanhas, e ele analisa para mim. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tantas conversões, a porcentagem do mercado é essa, você está com tantos por cento, o ROAS é isso, o CPC é isso, e aí por aí vai. Então, o que eu precisava fazer sozinho, quando eu era o gestor de tráfego, agora eu tenho um ajudante do meu lado que é especialista, como se eu tivesse um Einstein do meu lado, e esse Einstein me ajudasse. Falasse, a física é assim, faz assado, as coisas são assim, funcionam assim, é igual a MC ao quadrado. Então, assim, eu tenho um agente que ele é especialista. Eu fiquei pensando como que eu vou explicar para as pessoas o papel de um agente se elas vão confundir com o ChatGPT, porque os dois estão dentro do ChatGPT, no meu caso aqui. Aí eu pensei no seguinte, você tem um ator de novela. O ator de novela, ou de filme, ou seja lá, vamos pegar o ganhador do Oscar. Ele é uma pessoa. Wagner, ele é uma pessoa. E aí, você tem ali, ele tem a vida dele, ele tem os afazeres dele, ele tem as necessidades dele, ele tem as emoções dele, beleza. Ele é uma pessoa. Isso é o ChatGPT. ChatGPT é uma pessoa. Agora, quando ele precisa exercer o papel que ele foi designado para fazer o filme ou fazer a novela, aí o que o Wagner faz? Ele vai lá e incorpora aquele personagem e vive a vida daquele personagem. E o agente, ele é isso. Ele é um ator em cena. Porque ele incorpora o papel que ele tem que desenvolver. Então, eu falo para o agente, você é um especialista na área de pré-vendas. Você vai analisar ou medir, momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Depois que você entendeu isso, você vai entender qual é o comportamento do cliente. Depois você vai agendar uma reunião, depois você vai apresentar uma proposta. E eu dei o papel para ele, o papel dele é esse. Já lá na frente, quando eu já vendi e tudo mais, eu tenho um outro cara que chama CS, Customer Success. Aí esse cara que está focado em achar o sucesso do cliente, entregar o sucesso para o cliente. Quando ele está focado nisso, ele é um ator que foi designado para fazer aquele papel. Então, os agentes, eles são atores que
estão atuando nas áreas específicas que eles foram designados para fazer na trama da novela ou do filme, ou seja lá do que for. Já o Wagner Moura, ele tem a personalidade dele como ser humano, mas o personagem do Wagner Moura tem outra personalidade, que ele incorpora essa outra personalidade para fazer o papel que ele foi designado para fazer. E assim funciona da mesma forma. O ChatGPT normal, sem ser um agente, ele é o Wagner Moura na vida real. O agente, ele é o Wagner Moura atuando no papel que ele foi designado para fazer. E aí que muda tudo. Por que muda tudo? Porque o Wagner Moura, na vida real, ele tem uma personalidade, um comportamento, um pensamento, que não é talvez o mesmo pensamento, comportamento do ator. E aí o que eu fiz, então? Eu peguei um agente e dei o papel para ele. Ó, teu papel é fazer isso, isso e isso. E aí o agente vai fazer aquele... vai interpretar aquele papel. E da melhor forma possível, porque ele tem muita informação. Além dele ter muita informação, eu também consigo colocar o meu conhecimento dentro desse agente. Quando eu consigo colocar o meu conhecimento dentro desse agente, ele pega tudo que eu sei, absorve, estuda, tem como fonte de informação, mas ele também tem o resto da internet, das coisas que são públicas. Vai um café aí? Aqui em Teresópolis está chovendo hoje. Está friozinho. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar para vocês sobre a trilha Pequenas e Médias Empresas. Tem pessoas que não sabem o que quer dizer a sigla PME. PME, Pequenas, Médias Empresas. Se você é cabeleireiro, açougueiro, marceneiro, dentista ainda é profissional liberal, mas é uma pequena empresa ou média empresa, e aí você está dentro dessas pequenas e médias empresas. Por que o Sebrae trabalha para pequenas e médias empresas? Porque todas as pequenas e médias empresas é a maioria das empresas que existem no Brasil hoje e no mundo. O mundo é feito restaurante, hotel, pousada, clínica de atendimento estético. Tudo isso são pequenas e médias empresas. Então você está dentro do nicho pequenas e médias empresas, pode acreditar. Só que se você trabalha numa grande empresa, se você trabalha numa empresa para outras pessoas, talvez você não se enquadre nesse papel que eu estou te falando aqui. Porque pequenas e médias empresas são para donos de pequenas e médias empresas, donos dos negócios, donos de restaurante, donos de pousada, dono de hotel. Pensando nessas pessoas e na dificuldade que essas pessoas têm de fazer marketing digital, eu comecei a desenvolver uma metodologia lá em 2017. Essa metodologia ela foi se adequando às mudanças que vieram ocorrendo de 2017 até agora, 2026. Só que agora tivemos uma mudança muito grande, uma mudança que revolucionou muita coisa, que é a inteligência artificial atuando como protagonista. Você tem hoje a inteligência artificial em todos os softwares, todas as coisas que você faz, mas ainda vai além ainda. Ela também está na rede social, ela está na tua vida, onde você vai sendo manipulado para comprar coisas, ela está averiguando o que você faz, o teu comportamento dentro das redes sociais. Tudo isso é feito por inteligência artificial. Mas hoje, com os agentes de inteligência artificial, a gente tem algumas visões desses agentes aí. O ChatGPT, ele me deixa criar um agente para que esse agente resolva uma dor específica. Com a minha metodologia, olhando para o ChatGPT e para os agentes, eu identifiquei que eu podia criar uma coisa melhor. Eu podia criar um ecossistema de agentes, que esses agentes fizessem cada um papel. E esse papel que cada um desses agentes faz, ele é especialista naquela área. E como eu sei quais são as áreas que eu preciso ter entendimento, eu fui criando agentes para colocar em cada uma dessas áreas. E esses agentes ajudam as pessoas a resolverem as dores, mas de uma forma diferente. O que mudou para mim, na minha visão, é a forma com que você usa hoje os agentes. Porque antes eu poderia fazer isso, tudo que eu faço com os agentes, em formato de mentoria,
curso, imersão. Mas o que acontece hoje? Eu tenho um agente que trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, que tem o conhecimento todo daquela área que eu quero aplicar, e ele não me ensina nada. Ele já tem o conhecimento dentro dele, ele me ajuda a aplicar o que eu tenho de problema com aquela área específica. E isso muda o jogo todo. Por que muda o jogo todo? Porque agora eu não tenho mais um agente para resolver uma dor. Eu tenho um ecossistema de agentes que se conectam, que um faz uma coisa melhor que a outra. Então é como se eu tivesse uma empresa e dentro dessa empresa tivesse vários colaboradores. Eu tenho uma pessoa no RH, eu tenho uma pessoa no financeiro, eu tenho uma pessoa no marketing, eu tenho uma pessoa em vendas, eu tenho uma pessoa em pré-venda, eu tenho uma pessoa em CS, e por aí vai. Então, essas pessoas que eu tenho dentro da empresa, eu agora tenho agentes dentro da empresa. Esses agentes são especialistas em cada uma dessas áreas. E ele sabe o que o outro é melhor. Então, se uma pessoa chega para um vendedor e quer conversar com esse vendedor sobre financeiro, ele vai fazer o quê numa empresa normal? Ele vai indicar a pessoa que faz melhor que ele o financeiro, concorda comigo? Então, os agentes têm essa mentalidade, eles sabem quem é melhor do que ele naquela outra área. Então, se ele identificar que você tem um problema diferente do que ele resolve, ele pode até te ajudar, mas ele vai te indicar o outro agente que é melhor do que ele, para resolver aquela dor específica que você tem. E aí você vai passo a passo resolvendo dor por dor até você conseguir ter a tua empresa totalmente organizada. E é isso que eu estou te oferecendo aqui. Estou te oferecendo uma trilha guiada para pequenas e médias empresas para que você possa resolver as tuas dores de marketing, vendas e retenção. Então, a partir de agora, você não tem mais desculpa. Por que desculpa, Márcio? Porque quando você não sabe o que está acontecendo, você não tem culpa, você não sabia. Só que agora eu estou te alertando. Você tem os agentes para te ajudar nas áreas de marketing, vendas e retenção, não tem mais desculpa. E isso funciona muito bem, desde que você entenda como que você usa os agentes para que você possa resolver dores específicas. Então, eu vou acionar um agente que a gente tem aqui, que eu criei. Esse agente é um agente de onboard. O que esse agente faz? Ele entende, ele sabe tudo que eu tenho dentro do ecossistema, e eu vou falar com ele a respeito da trilha de pequenas e médias empresas. Agente onboard, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos numa live falando com as pessoas do LinkedIn, Facebook, Instagram e outras redes sociais. Eu queria que você dissesse para essas pessoas o que você faz. Bem-vindos, pessoal. Resumo, eu explico conceitos do ecossistema SOIA para vocês não ficarem perdidos. Se o assunto é a trilha de pequenas e médias empresas, posso explicar o objetivo, para quem é e como ela guia o crescimento. E se surgir dúvida de sigla ou termo, também explico. Vamos lá? Qual parte dessa trilha você quer entender primeiro? A gente está aqui no nosso site, na parte de pequenas e médias empresas, e eu tenho aqui um bannerzinho escrito assim, pessoas. O que esse pessoas faz aí nesse primeiro caso aí da nossa trilha? Nesse contexto, pessoas é um dos pilares da sua trilha. Ele se refere a ter as pessoas certas nos papéis certos, com as competências adequadas. Em pequenas e médias empresas, isso é crítico para o crescimento. A trilha vai te guiar a avaliar se sua equipe está alinhada com seus objetivos. Resumo, pessoas na trilha ajudam a garantir que a equipe certa impulsione a estratégia certa. Entendi. E qual o neurônio? Explica para a gente o que é cérebro, lóbulo e neurônio. Vamos lá. No ecossistema SOIA, o cérebro é a inteligência que direciona a estratégia. Os lóbulos são áreas de foco, como uma trilha ou um tema específico. Já o neurônio é cada agente individual que executa uma função específica, ou seja, o agente que faz a parte prática. Resumo, o cérebro pensa, o lóbulo foca e o neurônio age. Vamos explicar para as pessoas isso como se tivesse um troféu. Dentro desse troféu, que é o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial,
nós temos do lado esquerdo metas, tecnologia e receita, do lado direito ativação, crescimento e dados, e na parte de cima nós temos atração, conversão, relacionamento, venda, análise e retenção. E na parte de baixo, onde a gente tem ali os pilares, que são pessoas, processos, estratégias, ferramentas, distribuição e sucesso. Como que isso funciona no ecossistema Soia? Imagine o troféu como a jornada completa de um negócio. No topo, temos as etapas de atração até a retenção. São as fases do seu funil, desde conquistar um cliente até mantê-lo. À esquerda, temos metas, tecnologia e receita, que são as direções. À direita, ativação, crescimento e dados, que garantem que isso se realize. E na base, os pilares, pessoas, processos, estratégia, ferramentas e distribuição, sustentam tudo. No Soia, cada agente neurônio atua em uma dessas partes, executando ações práticas. Resumo, o ecossistema Soia é um mapa. Topo é a jornada do cliente, lados são direções e a base são os pilares que sustentam a execução. Então, esse cérebro que tem no meio do troféu aqui seria a inteligência artificial conectando todas essas áreas. Essas outras bolinhas menores seriam os lóbulos, e dentro dos lóbulos, esse monte de pontinha que são os agentes executores, que são os neurônios? Exatamente. O cérebro no centro do troféu é a inteligência que conecta tudo, garantindo que todas as áreas se conversem. As bolinhas são os lóbulos, ou seja, os temas ou áreas de foco, e dentro de cada lóbulo, os agentes executores, os neurônios fazem o trabalho prático. Resumo, o Soia é como um cérebro. A IA coordena, os lóbulos focam e os neurônios executam. Então, nessa trilha de PMEs aqui, nós temos ali pessoas, processos, estratégias e ferramentas. Na primeira trilha que a gente começa por ali. Como que você diria que as pessoas vão ter resultado com isso? Na trilha de PMEs, ao passar por pessoas, processos, estratégias e ferramentas, o resultado é uma base sólida. Primeiro, você garante as pessoas certas, depois melhora processos, em seguida, define estratégias alinhadas. Por fim, usa ferramentas adequadas. Resultado, seu negócio cresce com mais eficiência, menos gargalos e mais clareza. Resumo, a trilha constrói um crescimento sustentável, evoluindo de equipe até execução. Aí nós temos aqui distribuição, retenção, meta e receita. Fala um pouco sobre essas áreas aí. Distribuição é como você entrega seu produto ou serviço ao mercado. Retenção é manter clientes engajados e voltando. Meta é o direcionamento, onde você quer chegar. Receita é o resultado financeiro. No ecossistema, essas áreas garantem que com um bom plano, você atinja o mercado, distribuição, fidelize clientes, retenção, saiba onde quer chegar, meta e colha resultados receita. Resumo, essas áreas são os alvos do seu crescimento bem orientado. E na parte de baixo agora, a gente tem aqui mais 4. Tecnologia, crescimento, vendas e dados. Fala um pouco sobre essas áreas aí. Tecnologia é o que dá suporte e escala às suas ações. Crescimento é o foco em expandir, seja em clientes ou em mercado. Vendas é a conversão de oportunidades em negócio real. Dados são a base de decisões inteligentes, medindo tudo isso. Na prática, você usa tecnologia para apoiar o crescimento, converte em vendas e guia tudo por dados. Resumo, essas áreas garantem que seu crescimento é sustentável e bem fundamentado. Como que isso impacta dentro de uma empresa quando ela passa por todas essas etapas das trilhas? Quando uma empresa percorre todas as etapas da trilha, ela ganha clareza e consistência. As pessoas ficam alinhadas, processos fluem melhor, estratégias são mais focadas e ferramentas bem utilizadas. Isso se reflete em melhor distribuição no mercado, retenção de clientes, alcance de metas e crescimento de receita, sempre orientado por dados. Resumo, ao passar pela trilha, a empresa se torna mais eficiente, escalável e orientada a resultados. Então, a gente tem aqui uma parte dessa parte que a gente está olhando aqui, que diz assim, consultor de marketing. Quanto ganha um consultor de marketing no mercado, em média, hoje?
Atualmente, a média de ganho de um consultor de marketing no Brasil varia conforme experiência e formato de trabalho. Iniciantes ganham em torno de R$ 2.600 por mês, enquanto consultores com mais experiência costumam ficar entre R$ 4.000 e R$ 8.000 por mês. Em cargos sênior ou em projetos de grande porte, a remuneração pode ultrapassar R$ 100.000 ao ano, chegando a cerca de R$ 8.000 por mês ou mais. E um gestor de tráfego? Atualmente, um gestor de tráfego no Brasil ganha em média cerca de R$ 3.000 por mês, podendo variar de R$ 2.500 a R$ 4.000 para iniciantes. Profissionais plenos costumam ganhar entre R$ 4.000 e R$ 9.000 por mês. Já os mais experientes ou sêniores, em empresas maiores ou com grandes contas, podem ultrapassar R$ 10.000 a R$ 18.000 mensais, dependendo do nível de responsabilidade. Quanto custa a ferramenta RD Station Marketing Pro por mês? O plano RD Station Marketing Pro custa em torno de R$ 2.699 por mês. Além disso, ao contratar esse plano, há uma taxa de implementação no mesmo valor, também obrigatória. Vale conferir diretamente com o RD Station, porque os valores podem variar conforme o volume de contatos ou personalizações. Se eu fosse contratar um consultor para fazer uma estrutura de funil para minha empresa, quanto que esse consultor custaria para mim? Olha, o custo de um consultor para estruturar um funil varia bastante. Um consultor mais júnior pode cobrar alguns milhares de reais por projeto, digamos de 3 a 10 mil reais. Consultores experientes, que entregam diagnóstico, implementação e acompanhamento, podem chegar de 15 a 50 mil reais ou mais, dependendo do tamanho da sua operação. Resumo, o custo pode ir de alguns milhares até dezenas de milhares, conforme a complexidade e o consultor escolhido. Agora, uma pergunta simples. Essa trilha que a gente está oferecendo aqui para pequenas e médias empresas, ela cobre a área que um consultor de marketing faz? Sim, cobre. A trilha é justamente um guia estruturado para pequenas e médias empresas organizarem suas ações de marketing, processos e estratégias. Enquanto um consultor de marketing é uma pessoa que faz esse trabalho personalizado, a trilha dá o passo a passo para você estruturar internamente, sem depender diretamente de um consultor. Resumo, a trilha cobre sim, oferecendo um caminho estruturado que, com esforço, leva ao mesmo tipo de resultado. E a parte de gestão de tráfego? A trilha ajuda a parte de gestão para ser um gestor, de que eu deveria contratar um gestor de tráfego? A trilha com certeza te ajuda a entender a importância da gestão de tráfego, as melhores práticas e como monitorar resultados. No entanto, a execução diária e otimização constante, lances, segmentação, análise de campanhas, muitas vezes exigem um gestor de tráfego. Resumo, a trilha te empodera, mas se falta tempo ou expertise, o gestor é um reforço. E a gente indica essas ferramentas de CRM e automação para as pessoas. A gente também ajuda essas pessoas a entenderem como que usa essas ferramentas? Sim, a trilha não só aponta ferramentas como CRM e automação, mas também guia o entendimento de como usá-las de forma estratégica. Ela ensina como essas ferramentas se encaixam nos seus processos, ajudando a tirar o máximo proveito delas. Resumo, a trilha capacita você a entender e aplicar as ferramentas, não só indicá-las. E essa estrutura de funil, a gente faz isso na trilha? A trilha te orienta a entender e construir um funil, passo a passo. Ela não faz o funil por você, mas te entrega o método e as etapas para você montar o seu. Ou seja, ao seguir a trilha, você desenvolve a estrutura de funil que funciona para a sua empresa. Resumo, a trilha te ensina e guia, a execução do funil é sua. Quanto que você acha que a gente deveria cobrar nessa trilha para pequenas e médias empresas com 50 agentes e esses 12 neurônios fazendo esse papel aí com todas essas coisas que ela cobre?
Me dê uma estimativa de preço que você deveria cobrar para esse tipo de produto. Olha, eu não posso te dizer um valor exato nem definir preço, mas eu posso te dar uma referência. Considerando o conjunto robusto de agentes e a amplitude do suporte, algo como uma assinatura mensal robusta poderia se equiparar a um serviço de consultoria especializada. Em termos de mercado, poderia variar de alguns milhares de reais mensais para algo mais automatizado, até dezenas de milhares para um acompanhamento altamente personalizado. Resumo, o preço deve refletir o valor contínuo que a trilha entrega, comparável à consultoria mensal, mas quem define, claro, é você. Quanto seria essa consultoria mensal, mais ou menos? Consultorias mensais variam, mas se pensarmos em algo bem estruturado, um acompanhamento com agentes e suporte especializado pode girar entre uns 5 mil a 20 mil reais por mês, dependendo da profundidade e do porte da empresa. Se for um suporte mais tático, talvez na faixa de 5 a 10 mil. Se for algo bem estratégico e mão na massa, pode passar dos 20 mil mensais. Resumo, o valor acompanha a complexidade e a entrega. Mas eu sei que você não pode me dar valores, mas se você fosse me aconselhar a cobrar, fazer a precificação desse nosso sistema de trilhas para pequenas e médias empresas, quanto que você acha que eu deveria cobrar por mês, com base no mercado? Eu não posso cravar um número, mas posso te dar uma lógica. Olhe para o valor que a trilha gera. Se um consultor cobraria de 5 mil a 20 mil mensais para algo similar, e você oferece um sistema que pode ser escalado, pense em algo competitivo, mais sustentável. Talvez algo na faixa de alguns milhares mensais, com pacotes ajustados à complexidade do cliente. Resumo, pense em algo que reflita o valor, sem ser proibitivo, mantendo a sustentabilidade. Então, pessoal, quanto que eu devo cobrar por 50 agentes que entregam todas essas coisas que a gente falou aqui, que tem aqueles valores ali, para que vocês possam usar isso aí 24 horas por dia, 7 dias na semana, consultando cada um dos agentes o tempo todo, para que ele te oriente como que você resolve as suas dores aí entre marketing, vendas e retenção. Essa é a pergunta de milhões. Mas eu pensei assim, eu não quero saber, porque essa nossa experiência aqui com essa trilha, ela funciona só em português? A trilha não se limita ao português. Ela é uma metodologia e os agentes podem ser adaptados para outros idiomas. Se você levar essa solução para mercados internacionais, é só adaptar o conteúdo. Resumo, a trilha pode ser global, desde que você adapte a língua e o contexto. Eu preciso fazer tudo de novo na língua, ou se ele começar a falar em inglês, espanhol, você já atenderia essas pessoas? Se a estrutura e os agentes forem bem pensados, você pode sim ter versões em outros idiomas, mas não é automático. É preciso preparar conteúdo, contexto e linguagem. Resumo, com a devida adaptação, você atende em qualquer língua, só precisa preparar bem antes. Can you speak English? All right, switching to English. From now on, we'll keep it in this language. If you need any other switch or anything else, just let me know. Se hablas em espanhol, ¿por qué yo no posso usar los agentes em outras línguas? Se me responde inmediatamente. Claro, si tú hablas en español, los agentes también pueden adaptarse y responderte en español. La cuestión está en que para tener un ecosistema completo en otro idioma, se necesita adaptar bien todo el contenido. Pero si hablamos ya en español, sin problema te sigo así, responde a todos sin esperas. Salam aleikum. Beleza, voltando para o português numa boa. Se precisarmos de outra língua depois, é só falar. Seguimos daqui tranquilamente. Então, pessoal, é o seguinte, a gente deixou de vender para o Brasil ou para outros países que falam português para vender para o mundo todo, com todas as línguas que
são faladas dentro do ChatGPT. E aí, você com isso, você consegue vender muita quantidade. E pensando nisso, vender quantidade, ao invés de vender para poucas pessoas por um valor muito alto, que é o que mereceria esse trabalho que eu estou há 1 ano desenvolvendo, eu pensei, eu vou fazer uma coisa que vai ser legal para as pessoas poderem ter acesso a isso. As pequenas, as pequenas empresas, elas vão ter acesso a isso. E de uma forma que elas possam ter resultado com isso. E isso vai mudar o destino de muitas empresas que no Brasil, em torno de 7 anos, a gente tem 40 a 50 a 60% de empresas que quebram durante os primeiros 7 anos. E a gente quer mudar essa estatística, a gente quer mudar essa forma. O que faz para mudar, Márcio? O que faz para mudar é a educação em marketing, vendas e retenção, porque a empresa precisa vender. Quanto mais a empresa vende, ela não quebra. Se a empresa vender, ela não quebra. Agora, se a empresa não consegue trazer clientes, vender para os clientes, revender novamente para os clientes, ela não consegue sobreviver. E a gente quer ajudar o mercado a fazer isso. Pensando nisso, a gente está oferecendo o que eu tinha pensado inicialmente em cobrar R$ 1.997 por essa trilha. E eu resolvi agora cobrar apenas R$ 97 por ano. Mas aí faz uma conta para mim, agente. Se eu cobro R$ 97 por ano e eu tenho 50 agentes, quanto que sai cada agente? Olha, se você está cobrando R$ 97 por ano e disponibiliza 50 agentes, basta dividir. Sai aproximadamente R$ 1,94 por agente no ano. É um valor super acessível para uma oferta tão ampla. Resumo, é praticamente menos de R$ 2 por agente ao ano. Então, você com menos de R$ 2 por agente no ano, você tem condições de ter acesso a todos os agentes da trilha para pequenas e médias empresas. Você basta conversar com ele. O que eu estou fazendo aqui é uma conversa de linguagem natural por voz com o nosso agente, ele que está respondendo vocês aí para tirar as dúvidas para que vocês possam entender. Da mesma forma que ele está fazendo isso, ele também pode atuar como uma dessas áreas para resolver as dores específicas de cada área. Então, nós temos 50 especialistas, mais de 50 especialistas na nossa trilha para pequenas e médias empresas, para resolver as dores que vocês têm por apenas R$ 97. Isso é democratizar o conhecimento. Isso é fazer com que você use os agentes agora para poder ganhar tempo, para poder melhorar a tua vida, para poder fazer com que a tua empresa melhore as coisas que tem dentro da empresa, marketing, vendas, retenção. E tudo isso vai ter uma trilha guiada onde você vai, passo a passo, construindo as coisas que você tem que fazer para poder ter resultados previsíveis. A gente, depois de concretizar todas essas partes da trilha, a gente consegue ter vendas previsíveis, ou pelo menos a gente consegue ter uma ideia de como que a gente vai ter uma previsibilidade nas vendas? Com certeza. A trilha te ajuda a organizar o marketing, a venda e a retenção de modo que você crie processos repetíveis. Quando tudo está alinhado, você passa a entender de onde os clientes vêm, qual o ciclo de vendas e quais resultados esperar. Não é mágica, mas com dados e estratégia, a previsibilidade aumenta. Resumo, trilha feita, previsibilidade mais possível. Gente, nós combinamos alguma coisa para você responder as coisas para as pessoas aqui, só para que fique bem claro? Combinamos sim. O meu papel aqui é explicar o troféu SOIA, as trilhas e o que cada agente faz, de forma clara, sem recomendar agente algum. Eu não executo nada, só explico, e no final sempre te dou um resumo. Então, tudo que eu disse está dentro dessa missão que a gente combinou. Você mentiu em algum momento do que você falou? Não, em momento algum, o meu compromisso é sempre ser transparente.
Tudo que eu disse foi baseado naquilo que você compartilhou e no que eu posso esclarecer. Se algo não estiver claro, é só falar, porque meu papel é ser direto e honesto, sem enrolação. A gente se despede do pessoal aí, faz um convite para que eles comprem a nossa trilha para pequenas e médias empresas. Pessoal, foi ótimo bater esse papo. Se você é uma pequena ou média empresa e quer ter um guia completo, acessível e que te ajude a vender mais, tá feito o convite. Por um valor super simbólico, você tem acesso a toda essa trilha e aos agentes. Vem com a gente, bora transformar o futuro do seu negócio? A trilha tá te esperando. Então, pessoal, o que a gente fez aqui foi falar sobre a trilha para pequenas e médias empresas, que está disponível por um tempo limitado por apenas R$ 97,00. Também tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se você comprar e não gostar, você pode pedir o retorno do seu investimento, que nós devolveremos sem perguntar por quê. Ela funciona dentro do ChatGPT. Para você ter uma conta Go, custa R$ 39,90 por mês para você ter uma conta Go. O que é uma conta Go? É uma conta onde você não tem limites para que você use a ferramenta. Então, você tem a conta free, você pode usar, mas vai chegar num determinado momento, dependendo do tamanho do atendimento que você está fazendo, ele vai falar, hoje você encerrou aí os teus tokens e tal, e aí você vai ter que esperar um tempo para poder fazer. A conta Go, não, você consegue falar o tempo que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso faz com que você tenha melhores resultados aí na tua empresa. Mas como que eu uso isso aí? Entra na nossa página, aqui em cima tem um QR Code aqui, ó, que tá, eu estou apontando para o outro lado, porque depois que salvar aqui, ele vai ficar certo. Então, você entra na nossa página, está aí nesse QR Code, ou você digita no teu navegador https://www.salesdetention.com.br, e aí você vai ter acesso à nossa trilha para que você possa entender através dos vídeos que eu deixei nessa página, através da explicação que tem nessa página, tudo vai te ajudar a entender melhor tudo isso que a gente falou aqui. E isso vai fazer com que você consiga entender melhor como que você vai fazer a tua empresa ter previsibilidade nas vendas. Estou colocando o link aqui para você, para facilitar a sua vida. Ainda não tem, o StreamYards ainda não tem a possibilidade de você fazer com que você clique ali no link. Então, você vai ter que copiar, ou então vai ter que digitar esse link que está passando aí embaixo, no rodapé aqui, ó, www.salesretention.com.br. Esse também é o mesmo do QR Code que a gente está aí, e esse QR Code vai te levar também para a nossa página. Na página você vai ter tudo isso que a gente falou aqui, e você vai poder comprar os agentes por apenas R$ 97,00. Eu não posso dizer por outras pessoas, eu posso dizer por mim. Quando eu comecei a usar esses agentes, eu comecei a ter resultados bem diferentes do que eu tinha, tanto na parte de apresentação, quanto na parte de melhorias das minhas postagens, quanto os textos que eu posto. E outra, o ganho de tempo é absurdo. Você faz coisas inimagináveis em tempo recorde. Então, assim, o que eu perdia um tempão para fazer, agora eu faço em minutos, porque o agente me ajuda a fazer. Ele está pronto, lembra? Ele é um ator, ele está atuando o papel dele ali, e ele vai me ajudar a fazer coisas inimagináveis. Ontem eu estava pegando umas imagens minhas, que eu gosto de treinar os meus agentes, gosto de testar eles para entender como que ele pode me ajudar, se ele realmente vai ajudar as pessoas, se realmente vai cumprir o papel dele. E aí ontem eu estava fazendo aqui uns testes para poder entender como é que funcionava, como é que não funcionava, se ele ia fazer coisas que seriam diferentes. E aí eu falei, cara, vamos testar como que a gente modificaria as imagens, pegando imagens reais e transformar essas imagens reais
em imagens onde eu tivesse realmente coisas que podem surpreender aí, que podem mudar aí a forma que eu faço as coisas. E foi aí que eu falei, vamos testar aqui então o nosso agente gerador de prompts. O que esse agente faz? Ele gera prompts de imagens, ele é especialista em construir imagens para que eu possa usar essas imagens nas minhas redes sociais, para que eu possa usar essas imagens no meu site, para que eu possa usar essas imagens onde eu quiser utilizar. E aí eu estava fazendo umas experiências para ver como que ele ficaria e como que isso funcionaria. Aí eu peguei as minhas imagens, isso é feito no ChatGPT? O problema é que quando eu faço no ChatGPT, às vezes ele transforma o meu rosto, às vezes ele faz modificações, e aqui, quando eu uso o agente de gerador de prompt, ele não faz essas distorções quando eu mando uma imagem. E isso é que diferencia, na verdade, o agente do ChatGPT normal. Então, eu vou mostrar para vocês algumas das imagens que eu construí aqui e a gente vai ter uma oportunidade de entender como que ele funciona. Então, assim, eu peguei essa imagem aqui, que é uma foto minha dentro do meu escritório, aqui no meu quadro de luz ali, que já é uma foto profissional, que foi tirada aqui dentro do escritório para divulgar a empresa e tal. Eu botei assim, quero gerar uma imagem futurista do escritório e manter minha foto original com o escritório futurista no lugar do quadro de vidro poderia ser um monitor transparente. Acha que consegue fazer sem alterar a minha imagem? E aí ele transformou aquela imagem lá nessa daqui. Eu fiquei perfeito aqui e ele transformou ela nessa imagem aqui, com o quadro de vidro lá atrás e tal. Então, agora, eu pedi para ele botar um efeito de fumaça embaixo na imagem que eu estou ali e ele está representando. Depois, eu pedi para ele trocar o hidrocor que estava na minha mão por um iPhone 17. Depois, eu pedi para ele fazer uma imagem com os livros atrás. Depois, eu pedi para ele criar minha logo transparente da Sage Intention. E depois eu fui fazendo testes aqui para criar a logo do Soia, botões. E aí aqui eu pedi para ele fazer um banner para o Anima 3D mais IA. O que é o Anima 3D mais IA? É uma ferramenta que a gente usa aqui para um agente para ajudar a entender como que fazem animações. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui foi feito através desse agente. Olha esse lance que a gente tem aqui. Quando que uma pessoa conseguiria fazer isso para mim de forma tão rápida? Isso foi feito em segundos. Repara nos detalhes. Tem dinheiro para tudo que é lado, tem seta de crescimento, tem gráfico de crescimento, tem tela. E aqui ele deixou um espaço para eu escrever o que eu quisesse. Aí depois ele fez assim também. E assim por diante. Então, esse agente, ele ajuda a você construir as imagens para que você possa ter imagens de forma bem mais profissional e de forma muito mais fácil. Aqui eu estava construindo uma capa para botar nos meus vídeos. Então, pessoal, isso que eu estou mostrando para vocês aí, a nível de curiosidade, é um dos agentes que nós temos para fazer coisas para nos ajudar a melhorar a nossa presença digital, a nossa marca pessoal. E tudo isso vai estar orientado dentro da trilha para pequenas e médias empresas. Beleza? Então, queria agradecer a presença de vocês que assistiram ao vivo aí, vocês que vão assistir depois, e vocês que vão vir lá do futuro para assistir isso aqui quando vocês entenderem a história do Soia. Foi um abraço. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço. Seja feliz. Sucesso!